Então vamos lá. Tá? Então, a primeira coisa, assim, quem é o Padre Oliveira? Né? O que a gente sabe e como que essas profecias foram reveladas? Na verdade, o Padre Oliveira em si, ele não veio ao público trazendo as informações. Tá? E essa, inclusive, tem sido uma das fontes de críticas. Se essas informações que ele traz, essas profecias que ele traz são realmente vindas de Deus, vindas dos anjos, como ele diz, por que ele não vem a público? Né? Mas nem todas as revelações da Igreja Católica elas foram divulgadas. O emissário, digamos assim, né, o recebedor das profecias foram divulgadas. Inclusive, em algumas aparições marianas, as pessoas que recebiam a informação não foram divulgadas até muitos anos, e às vezes 30 anos depois dessas revelações terem sido feitas. Tá? De certa forma, isso vincula a necessidade de que o foco da mensagem seja feita na mensagem e não em quem recebe. Então, quem está trazendo essas mensagens a público, quem está fazendo realmente a divulgação, é esse rapaz que se chama Lucas Gelásio, tá? Ele mora em Porto Alegre e ele se define como um mariólogo. E é muito interessante porque ele diz que ele se converteu à fé católica porque ele começou a estudar as aparições marianas. Né? Então, esses fenômenos da aparição mariana, ele começou a ver que todos eles tinham muitas coisas em comum entre si. E ele começou a ficar realmente encantado com as mensagens positivas, porque apesar de elas trazerem informações de guerras, de períodos de dificuldades, em todas elas trazem uma mensagem de esperança, da importância de se melhorar internamente, de se agarrar à fé, né, da fé em Jesus, da oração, né, e da autopenitência como uma forma de modificar esse futuro ruim que se avizinhava. Tá? E esse foi o motivador dele se converter à fé católica. Então, ele se identificou, ele se diz que é um mariólogo, por isso, estudar as aparições marianas. Ele é um estudioso de fenômenos místicos e profecias, e para dar vazão a esse estudo, ele é um dos fundadores do Centro São Miguel Arcanjo, que é um centro de estudos sobre esse tipo de fenômeno. Então, eles se reúnem pelo menos uma vez por semana para tratar desses assuntos. Então, eles têm aulas públicas, eles têm um canal no YouTube que se chama Centro São Miguel Arcanjo, que é bem interessante, tem algumas discussões. E como eu estava dizendo para vocês, eu tendo a flanar por vários meios, né, e eu tenho visto vários canais, inclusive, assim, eu estava dizendo para vocês na live passada, eu cheguei num canal que trata de temas humorísticos e descobri outro dia um vídeo deles falando sobre o amor, sobre esse prisma católico, eu achei muito interessante. É uma visão de mundo diferente, e eu acho que todas as visões de mundo são interessantes, sim, desde que a gente compreenda, né, sim, e não tente encaixar aquilo na minha verdade, mas enfim, eu acho muito bonito, tá? Filtro. E o Lucas, ele tem sido... Sempre no filtro. Exato. Né? E o Lucas tem sido o interlocutor dessas mensagens, então, do Padre Oliveira e de outros místicos brasileiros. E lá no canal deles, no YouTube, em algumas entrevistas que ele deu, então, assim, ele tem dado entrevistas a vários canais. Até a gente está pensando se consegue falar com ele depois. Existem alguns canais do YouTube onde vocês vão encontrar essas informações. Um é de um canal que se chama Ale... eu agora não vou lembrar. É a Lei Oficial, mas tem um outro nome, tá? Também ele trata várias aparições marianas, várias revelações, várias profecias, todas de matriz católica. O outro canal é o Grupo Yeshua, que também faz o mesmo tipo de interpretação. O canal do próprio Lucas Gelásio, lá do Centro São Miguel Arcanjo. Uhum. E alguns outros canais menores têm trazido algumas entrevistas com o Lucas Gelásio e ele trazendo justamente essas informações a respeito das aparições, não só do Padre Oliveira, mas também de uma outra freira, que ele só se identifica como freira nordestina. E como ele é um estudioso desse tipo de profecia, então ele discorre com muita facilidade sobre várias profecias associadas a Nossa Senhora, profecias do Padre Cícero, e por aí vai. Tá? Ale Machado Oficial. Obrigada, Edneia. Exatamente, Ale Machado. E o oficial é com 2 Fs, para achar mais fácil. Tá? Outra coisa... Então, o que a gente... Diga, vai lá. Não, outra coisa importante para falar, gente, é porque a gente vai lembrando aqui. Outra coisa importante é o seguinte: quando a gente vai falar dessas profecias, qual é a premissa nossa aqui? É linkar com aquilo que ressoa com a gente e o que cabe dentro do que nós estamos vivendo, do que já aconteceu. Então, sim, a gente vai fazer um contraponto aqui com vocês com relação a isso que o padre traz, para encaixar de acordo com o nosso pensamento também, tá?
Então, é bem isso. E é importante a gente fazer esse link, como a Anne está falando, nós temos várias vertentes de outras religiões, da evangélica, da católica, da própria judaica, né? E se vocês pegarem, vamos lá, desde tábuas sumérias até o Corão, né? Vocês vão pegar ali a Torá, vão pegar. É um compilado de conhecimento. Então, a gente vai pescando, a própria Bíblia, né? Então, é só a gente abrir esse leque para que a gente busque e resgate e faça, sim, todo o questionamento que a gente precisa e é necessário ser feito para que consigamos chegar onde a gente quer com relação a destrinchar tudo isso que fica escondido. Manda, amiga. Tá? Então, o que a gente sabe sobre o Padre Oliveira? A gente sabe que ele é um padre católico, né? Brasileiro, que mora há muitos anos no Rio Grande do Sul. Então, durante um tempo, o Lucas referia ele como sendo gaúcho, e agora ele diz assim, não, ele mora no Rio Grande do Sul há muito tempo, ele é o padre de uma paróquia, né? As pessoas que frequentam a paróquia não sabem que ele tem esse tipo de visões, tá? Ele não identificou, e ele só relatou esses fenômenos a um grupo muito seleto de pessoas, tá? E ao saber, através do intermediário, né? O Lucas conta que um dia ele estava numa reunião e ele estava falando sobre a pesquisa que ele fazia, e aí alguém comentou, disse assim, então tu tem um padre aqui do Rio Grande do Sul que tem informações muito parecidas com essa que você está estudando. Quem sabe se não conversa com ele. E aí essa pessoa fez a ponte, e aí o padre Oliveira, ao saber que realmente vê que o trabalho do Lucas era sério, confiou a ele cópia de todas as anotações que ele tinha feito. Então, eles conversaram várias vezes, segundo o Lucas, eles conversam com alguma frequência, muito longamente, eles se mantêm em contato, e o padre Oliveira, ele fazia todas as anotações de todas as visões que ele tinha num caderninho, tá? E aí ele, a pedido do Lucas, então ele disse, não, essas anotações aqui, a minha letra, às vezes eu estou num estado alterado de consciência, nem eu entendo direito o que está escrito, então eu vou digitar, e passou toda essa cópia de todo esse material digitado para o Lucas. E o Lucas é que está fazendo essa divulgação, tá? E sempre, assim, com muito discernimento, com muita... É interessante, uma coisa que eu descobri estudando é que a Igreja Católica tem um método para verificar a veracidade das informações. Então, toda vez que alguém tem uma revelação profética, uma aparição mariana, existe todo um protocolo a ser cumprido para verificação da veracidade ou não dessas informações, tá? E eu achei isso bem interessante também, tá? E o Lucas, como pesquisa isso, ele está adotando essa forma de análise. E outra coisa, assim, a primeira crítica, por que o Padre Oliveira, que é um pseudônimo, por que ele não vem a público? Primeiro porque, claramente, o foco não é o emissor, não é o mensageiro, o foco é a mensagem, né? E depois é para evitar perseguições, porque na hora que ele vier a público, vai acabar havendo das duas coisas, né? Aqueles que são anti-escatológicos, digamos assim, que vão questionar a veracidade, vão questionar a autenticidade, vão se tornar opositores a isso, tá? E aqueles que têm interesse na mensagem vão atrás do mensageiro, querendo mais mensagens, mais informações privilegiadas. E esse assédio, ele não é bom, não é bom para ninguém, né? E ele sabe que isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Então, é por isso que, dentro do possível, ele quer deixar o anonimato na maior parte do possível. A própria igreja, né, mantém esse tipo de sigilo, né? No caso, justamente para proteger o padre e deixar as mensagens também em destaque, né, como a Anne está dizendo. Mas essa locução interior aí é ótima. Eu ia falar exatamente disso agora, o que ele chama de locução interior, porque a vozinha que ele ouve, né, é exatamente isso, né? Não, antes da gente chegar para o que está aqui, o Lucas diz assim, eu estou sendo perseguido porque eu estou divulgando. Imagina se o Padre Oliveira viesse a público, o quanto ele seria perseguido. Tá? Exatamente. Então, eu falei do Ale Machado Oficial, do canal do Grupo Yeshua, mas existe um outro canal, que é o canal do Padre Francisco do Amaral, tá? Esse sim é um padre, ele é gaúcho, mas a paróquia dele é no Mato Grosso do Sul, se não me engano, em Campo Grande. Ele tem um canal do YouTube, ele também é um marianista, tá? E ele também tem sido um divulgador. Então ele diz, gente, o Padre Oliveira existe, eu o conheci. E confesso, durante muito tempo, eu, Padre Francisco, achava que essa pessoa não existia, que essas histórias eram mentiras.
e eu não estava dando muita importância. Até que eu vi que uma das coisas que ele viu se cumpriu. E aí eu procurei, né, consegui conhecê-lo, a gente conversou longamente e hoje eu acredito na veracidade daquilo que ele fala. Então a gente tem essa visão também do Padre Francisco corroborando com as informações do Padre Oliveira. E aqui esse slide é interessante porque assim vocês vão ver que quando a gente começa a lidar com o material do Padre Oliveira, algumas vezes ele fala em visão, outra em visualização, sonhos e locuções interiores. Tá? Então ele faz essa definição de como ele recebe as informações. Porque, na verdade, ele recebe esse tipo de informação desde 2005, 2006, há muitos anos atrás, né? Até há 20 anos que ele está recebendo algum tipo de informação. Então, o que ele chama de visão é quando realmente ele tem uma visão como se ele estivesse dentro desse espaço, dentro dessa visão, como se fossem formas concretas em que ele está dentro disso que ele está vendo. Então, é uma coisa concreta, quase física, como se ele conseguisse tocar. A visualização é quando ele vê uma imagem se formar na tela mental, mas ele está consciente, está acordado, ou em estado alterado de consciência, que ele vai muitas vezes chamar esse estado alterado de consciência de êxtase ou coisas assim. Cuidado, então, essa coisa, a variação da linguagem, que tem a ver com as matizes religiosas no qual ele está inserido também, tá? Sim. Os sonhos são as visões que ele tem durante o sono, então ele está dormindo, mas ele, quando acorda, ele lembra de tudo vividamente. E essa locução interior é aquela voz que fala para ele, então ele não vê quem fala, mas ele escuta a comunicação. Então, algumas vezes ele identifica como sendo do próprio anjo dele, porque o anjo dele ele já teve a visão do anjo da guarda dele, já se manifestou. Sim. E sabe o que é interessante? Sabe como é que ele descreve o anjo da guarda? Como um ser de 3 metros de altura. Olha só. Ó, a gente está falando de pessoas de 3 metros de altura, né? Eu trouxe aqui um trechinho. Tudo se conecta. Né? Anne, eu trouxe um trechinho só para as pessoas entenderem um pouquinho desse relato da locução interior, que eu achei maravilhoso, porque vamos lá, nós duas aqui somos leitoras de registros acásticos, a gente lida com visão remota, acesso à consciência, né? A nossa biblioteca aqui. Então, vamos lá. Todas essas palavras que ele usa e que ele pode utilizar de forma diferente é mais do mesmo, de uma outra linguagem, de uma outra forma de enxergar, mas é mais do mesmo, é só para vocês entenderem. Tá vendo que a gente está falando da mesma coisa? Né? Quando a gente fala assim, batata barô e mandioquinha, é a mesma coisa. Então, assim, mal comparando. É isso aí. Tá? E aí, quando ele fala de locução interior, eu fiquei aqui rindo sozinha, porque ele fala assim, ó, Padre Oliveira, tá? Isso é uma parte da narração. Foi à capela por volta das 23h30, pois recebeu um chamado, tá, do que eles intitulam como locução interior na parte da tarde, pós-almoço. Sabe, Dona Dini aqui que fala, o Espírito Santo de Orelha é aquele que fala lá dentro da cabecinha dele. Então, o padre é o tempo todo se comunicando com a locução interior dele, gente. É isso, né? Vai lá. Isso aí. Então, vocês vão ver que algumas locuções interiores vai ser assim, de um anjo, do anjo da guarda, de Nossa Senhora de Fátima, tá? Então, assim, algumas vezes ele identifica qual é a voz que está falando e outras vezes ele não sabe, mas como ele se sente muito bem ou muito seguro, então ele tem uma noção de que é um anjo, porque a sensação que ele tem é muito positiva, muito segura.